Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos presentes de amor. No capítulo anterior, vemos que a Úrsula tacou um beijaço daqueles no amor então de Isabela. O Eugênio se surpreendeu com isso, justamente na hora em que Isabela chega e pega os dois juntinhos. Com isso, gente acha que vai dar então um bafafá daqueles, né? Mas olha só, a reação que a Isabela vai ter vai surpreender todo mundo. Quando o Eugênio consegue se soltar do tequinho que a Úrsula deu, ele fala: Úrsula, você está doida? O que foi que você fez? A gente acabou de conversar, você não entende? Aí ela então fala: calma, Eugênio, calma. Aí então a Isabela chega e ele fala: Isabela, meu amor, por favor, olha, não é o que você está vendo, por favor, deixa eu te explicar, fala ele então todo nervoso com medo. Isabela sabiamente diz: não quero que você me explique, quero que você, Úrsula, me diga o que é que está acontecendo aqui. Aí então ela diz: eu te vi, te incomodo? Fala então. Aí com um sorriso debochado, a Úrsula diz: Não, você está na hora certa e no lugar certo. E, bom, eu não sei o que te dizer. Aí ela diz, a Isabela então diz: como é que você me disse uma vez? Você me disse oportunista, né, que você me chamou? É assim que você trata então seus amigos? Aí o Eugênio diz: Úrsula, por favor, retire-se agora daqui. Aí ela sai toda sem jeito. Quando o Eugênio está sozinho agora com Isabela, ele fala: Isabela, eu prometo que não fiz nada além do que você está vendo. E que eu não tive culpa. Fala então o Eugênio para a Isabela: por favor, deixe-me explicar tudo, por favor. Aí então a Isabela se surpreende nesse momento, quando então ela se aproxima dele e fala: não, eu não quero explicação, não precisa, eu vi tudo. Daí a música tema do casal começa a tocar justamente na hora em que a Isabela tá com um beijinho, e dessa vez o Eugênio corresponde. Por que dessa vez? Porque agora anteriormente quem estava agarrado igual uma pulga no pescoço do Eugênio era a Úrsula. Ele se assustou até e feio porque ele estava tentando uma reconciliação amigável, dando então uma chance para a vilã, mas olha só o que ela aprontou. Aí agora o grande amor da vida de Eugênio está atacando um tequinho nele, e aí sim. Agora vamos para um dos grandes acontecimentos que vai acontecer nessa noite, nesse capítulo. Sabe o que acontece? A Amélia vai até o quarto da Petra. Quando chega lá, o marmanjo está em cima da cama dela. E então já viu, a mulher se assusta e fala: vai, sai daqui, se vista, por favor. Aí então o Lauro responde: mas quem é a senhora para estar mandando eu sair daqui? Não, vou continuar aqui. Minha filha. Aí então a Amélia insiste para que ele vista sua roupa para que saia, quando de repente a porta começa então a bater. E adivinha quem é? É a Fausta querendo conversar com a filha. Aí então a Amélia se desespera e fala pro Lúcio então se vestir rápido, o Lauro, né, no caso, se vestir rápido, sair aquele fuzuê todinho. Aí o rapaz sai correndo então pegando suas roupas para não deixar nenhum tipo de rastros ali no quarto, e então se esconde no banheiro com pleno sorriso. Nisso, a Amélia tenta então tirar a Fausta lá do quarto para que não veja nada, nem sinta cheiro, nem nada do tipo. E assim ela consegue, e então a Petra quase que é desmascarada justamente nesse capítulo com o seu namorado que está escondido dentro de casa. Pouco tempo depois, a Petra retorna com o café da manhã para os dois. Ele pede para que a Petra sirva café então para ele, mas não conta o que acabou de acontecer. Pelo menos não inicialmente. Aí, enquanto os dois estão sozinhos, conversa vai, conversa vem, e aí então o cara aqui tem então uma ideia brilhante para que ele possa viver naquelas regalias. Sabe o que o Lauro apronta? Ele pergunta para a Petra se ela tem algumas joias, anéis, essas coisas. Aí ela diz: sim, tenho muitos. Por quê? Aí ele pede para que ela pegue. Quando ela pega, ele escolhe um anel. Ela pede para que ele tome cuidado, porque ali esse foi o anel que o seu pai lhe deu quando ela fez 18 anos. É um presente que ela quer guardar. É algo sentimental para ela. Aí ele diz então que escolheu certo.
E nesse momento, ele então pede a Petra em casamento. A jovem, toda iludida, acredita então no seu Dom Juan e fica feliz da vida, comemorando que está sendo pedida de casamento. Ele pede desculpas a ela por não propor então dar um casamento, um anel de noivado a ela da forma que ela merece, mas ele não tem dinheiro, aquela coisa toda. Aí ela diz que não se importa. Nesse momento, ele então diz que eles devem planejar o casamento deles. Petra fica feliz da vida, toda eufórica, aquela coisa toda, e então começam a planejar. Quando ele fala que para a casa dele não dá para ir, porque a casa dele é pobrezinha, né? E então ele diz que vai ficar morando lá, até porque a casa dela, o quarto dela é lindo. Petra fica triste no momento e diz que não se agrada dessa ideia. Mas quando o Eugênio souber que já estamos casados, aí sim as coisas vão ser bem diferentes. Com certeza ele vai me dar uma mansão e eu vou poder levar meu pai embora dessa casa. Fala então a Petra, iludida que esse casamento possa acontecer. Daí então é só abraços, beijos e aquela coisa toda. Vocês não acreditam em quem vai voltar nesse capítulo. E vai voltar dos mortos. O Eugênio está em sua cama lá na fazenda tentando tirar um cochilo. Já é bem tarde da noite, acredito que até dormir, não sou uma sonequinha não. Quando ele então apaga de vez. Quando ele apaga de vez, ele pega no sono e vai direto para os estábulos de cavalo. E escuta alguém chamando pelo nome dele, rápido e bem assustado. Eugênio, Eugênio. E ele sai então procurando quem é. Quando então ele dá de cara com o Maurício. Quando o Eugênio cai a ficha que é o Maurício, ele fica todo assustado olhando para um lado e para o outro. Mas para onde o Eugênio olha, Maurício está lá. Até que então começa uma perseguição e o Eugênio fica sem saber para onde ir. Quando o Eugênio tenta fugir, se esconder, o cara agarra então o colarinho dele, o pescoço, e começa a tentar então tirar a vida. O Eugênio começa a se debater muito, até que então ele acorda e nota então que aquilo ali foi um mero pesadelo. Cansada desse romancezinho do Eugênio com a Isabela, a Fausta decide tomar uma decisão. Decisão essa que é para ontem. O que ela faz? Ela chama então a Úrsula para conversar com ela. Quando a Úrsula chega, ela diz: vou convocar agora mesmo o conselho para todos, para que possam então tirar o Eugênio da empresa. Úrsula se assusta e fala: você vai expulsar o seu próprio filho da empresa? Aí a Fausta diz: sim, e eu espero que você reúna o máximo de pessoas do conselho para que possa voltar a favor e tente convencê-los, porque se eu estou tentando tirar o meu próprio filho da empresa, imagino o que eu vou fazer com você. Nisso, a Úrsula sai desesperada para tentar então conseguir aliados para essa reunião. Mais tarde, ela liga para a Fausta para poder conversar com ela sobre os planos de como está acontecendo. Nesse momento, ela é informada que a Fausta conta para ela que ela será então a substituta de Eugênio. Aí quem escuta tudo isso é a Amélia, chocada. Úrsula, sabendo que pode ser a nova diretora então da empresa, liga para o Eugênio para fazer então um combinado que ela tem com a Fausta. Quando ela liga, ela informa para o Eugênio que já conversou com o Pablo e reuniu outras pessoas também da diretoria para que possa ir então para uma reunião ainda esta noite. Eugênio se estranha, se assusta, mas enfim, não tem o que fazer. Quando ele desliga o telefone, a Fausta liga no mesmo segundo falando que ele tem uma última chance, que ele vá para casa agora mesmo, largue essa mulher que está aí do seu lado e venha conversar comigo. Eugênio diz que não entende. O que está acontecendo? Aí ela diz que hoje à noite ele então saberá. E ela desliga então o telefone. E chega então um momento esperado, que é o casamento da Petra então com o Lauro. Quando estão lá na cerimônia, o juiz pergunta se realmente vão se casar, aquela coisa toda, faz as perguntas e os dois dizem que sim. Só que a Petra, gente, começa a ficar confusa e indecisa se realmente ela quer se casar então com o Lauro. Quando então chega o momento de assinar os papéis, aí ela diz que não.
não, eu não vou me casar. Aí então todo mundo fica em choque, né, sem entender o que é que está acontecendo. E é então nesse momento que as coisas começam a ficar cada vez mais tensas. E então ela diz que não. O Lauro pede então um tempo para que possa conversar então com ela a sós. Todo mundo deixa a sós. Quando então, nesse momento, ela fala para ele que não dá para se casar com ele só está querendo ficar com ela por causa do dinheiro. Aí então, ele diz que não é por causa disso, porque ele realmente gosta dela. Aí ela chama então ele de mentiroso. Eu não quero te ver de novo. Você não tem um vídeo de Eugênio para chantageá-lo novamente. Isso é mentira. Aí ele diz, claro que tenho. Eu tenho vários vídeos. E você tem dinheiro de sobra, que é o que me sobra, o que me falta. É uma questão de justiça, menina. Você não entende? Além disso, eu não tenho mais nenhum vídeo do seu irmãozinho, né? Mas eu posso te provar que eu tenho vários outros vídeos pequenos. E então, nesse momento, ele começa então a chantagear a Petra. Aí ela diz, bom, você verá como eu vou impedir que você largue então esses vídeos na internet. Aqui acaba então todas as nossas ideias de poder então ficarmos juntos. E nesse momento, a Petra então rompe o seu relacionamento de uma vez por todas com o Lauro. Ah, e vocês lembram da traição aqui que estava ocorrendo, que é a da Fausta se juntando com a Úrsula? Então, a reunião do Conselho Geral da empresa começa agora nessa noite, nesse momento, nesse segundo. E começa então uma votação, logo após o Pablo explicar como está a finança, todas as coisas da empresa. Quando o Pablo termina, todo mundo diz que está tudo ótimo, tudo excelente. Mas, para pesar o clima, a Fausta então diz que não. Ela vê que as coisas estão indo regularmente e que o Eugênio já está na empresa há muito tempo. Chegou a hora então de inovar então as propostas de emprego, dessas coisas então na empresa, e é melhor então o Eugênio renunciar. Isso pega o Eugênio desprevenido. Ele olha assustado para sua mãe. Quando então o pessoal lá do membro então pergunta quem seria então a proposta para substituir o Eugênio, ela lança o nome de Úrsula. Úrsula se adapta rápido e começa então a lançar uma outra proposta, falando quais os benefícios dela assumir então o lugar do Eugênio. Daí, a Fausta lança então uma proposta. Pede para que as pessoas votem em quem deve permanecer no cargo no caso do Eugênio, ou se deveriam então dar uma oportunidade para a Úrsula. Nisso, aí então ele fica chateado e quando encerram vê que o Eugênio deve continuar assumindo então a empresa, o Eugênio toma uma atitude, uma decisão nesse momento. O Eugênio se levanta então daquela mesa de reunião e diz, eu renuncio o meu cargo como diretor-geral. E então vai embora, pesando o clima o triplo do que então a Fausta provocou. Depois da decisão de não seguir com o plano de Lauro de se casar, a Petra está totalmente arrasada, pobre menina rica. Ela está tomando então uma bebida azul e então refletindo sobre as coisas, como aconteceram, como as coisas estão, como as coisas estão, e fica lembrando uma coisa. A Petra vai tomar coragem de confessar toda a verdade para a Fausta. Gente, ela abriu o coração para a pessoa errada, porque olha, se ela conta toda a verdade para o Eugênio, com certeza as coisas seriam bem diferentes. Mas vamos dar continuidade então ao capítulo de hoje de Presente de Amor. Decidida a pôr um ponto final em todas as coisas que está lhe incomodando, lhe correndo por dentro, a Petra sobe as escadas deixando a Amélia preocupada. Ela chega e fala, mamãe, você tem razão, eu sou uma idiota, eu sou muito boba. E então abraça a Fausta, que fica totalmente sem reação, nem corresponde ao abraço. E ela diz, mamãe, dessa vez eu preciso de você, me perdoe, eu tenho algo importante a te dizer, eu tenho algo a te contar, mas por favor, me perdoe. Aí então ela diz, mamãe, eu nem sei como te contar, eu nem sei como te falar isso, mas mamãe, eu tenho uma filha, fala ela então chocando literalmente a Fausta. O semblante da mulher muda totalmente na hora. A Petra fica chorando ali angustiada, sem saber então como agir diante disso tudo. E essas são as próximas emoções de Presente de Amor. E aí, vocês gostaram do capítulo de hoje? O que vocês acham que a Petra deveria agir então agora? Ela deveria ir atrás da filha, perdoar e ter um final feliz com a menina? Ou vocês acham que a Isabela está representando bem o
papel de uma mãe com a Valentina? Deixem sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigada por sua audiência. Desde já, muito obrigada por sua audiência. E nos vemos nos nossos próximos vídeos.